Oi, meus amados, tudo bem? Eu não sei qual é a tua dor, né? Mas aqui em Atos 16, né? Aqui, né, em Atos 16, Paulo e Silas, né? Ali, né, eles passando diariamente ali, né, para ir orar, né? Indo orar, indo fazer a oração, né? Ao encontrar uma jovem que tinha espírito de adivinhação, ao qual adivinhando dava grandes lucros aos seus senhores, né? Esse seguindo Paulo nos clamava, dizendo: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isso se fazia ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse: Espírito, em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela. E da mesma hora saiu. Então, por causa disso, por causa dessa libertação que Paulo fez e Silas, aquele povo, porque ali aquela menina dava lucro, com aquele espírito de adivinhação, aquela jovem dava lucro para aqueles senhores, aqueles homens importantes daquela cidade. É que nem, irmãos, hoje, né? Hoje tá assim, né? Com esses homens aí, né? Sentindo importante, mas tem, por causa da escravizando jovens aí, né? Estão tendo lucros, tendo dinheiro. Assim como estava essa jovem dando lucro para aqueles homens. E eles se indignaram com Paulo e Silas, por eles ter libertado o espírito daquela jovem de adivinhação. E por isso, eles mandaram rasgar as vestes de Paulo e Silas, chicotearam Paulo e Silas e jogaram numa prisão. Mas Paulo e Silas, mesmo com dor, Paulo e Silas se encontravam na beira da meia-noite, começaram a orar e cantar hinos ao Senhor. E ali teve um grande terremoto e o alicerce daquela prisão caiu, aquelas paredes, e aquele carcereiro estava dormindo, ele assustou, e quando ele viu aquilo, ele pegou a arma para se matar. E Paulo gritou, Paulo clamou e disse: não faça nada contigo, que ninguém fugiu, todos estamos aqui. E aquele homem ficou maravilhado e perguntou para eles, o que era necessário que ele fizesse para ser salvo. Eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e tua casa. E ali teve salvação, aquele carcereiro aceitou Jesus, a família dele também se batizaram. Eu quero dizer para você, eu não sei qual é a sua dor. Paulo e Silas podiam estar murmurando, podiam estar questionando, falando para o Senhor: Senhor, por que o Senhor permitiu que estivéssemos nessa prisão, ainda apanhássemos, ainda fosse jogado nessa prisão, se nós só fizemos o bem, nós só cuidou daquela menina, nós só tirou o espírito daquela menina que escravizava ela. Não, eles foram orar e cantar hinos à beira da meia-noite. E ali na prisão teve salvação. Ali ele salvou uma casa, um carcereiro e uma família. Eu quero dizer para você, nós precisamos desse evangelho. Precisamos dessas pessoas como Paulo e Silas no dia de hoje. Muitos aí acham que para estar bem com Deus, precisa estar mostrando para a sociedade algo que nem está vivendo. Nem está vivendo. Então nós temos sim que ser na dor, de maneira que nós estivermos clamando a Deus. Assim como estava Paulo e Silas, na dor. Na dor, manchado, todo marcado de chibatadas. Estava ali salvando almas para Jesus ainda. E muitos estão desistindo de Jesus por tão pouco. Por tão pouco. Sabe por que você está desistindo de Jesus por tão pouco? Muitos dizem que não acreditam mais no evangelho porque você tem confiado em pessoas que não é para confiar. Você tem que deixar de confiar em Paulo e Silas, que ora, que clama mesmo na dor. Você está aí querendo ver a aparência do outro para achar que está bem. Não, meus irmãos.
Muitas das vezes a pessoa está com o cabelo impecável, está com a roupa impecável, mas está com depressão. Muitas das vezes tem mulheres muito bonitas, bem arrumadas, nem por isso o marido deixa de ter um amante. Meus irmãos. Então, meus irmãos, não importa como você esteja, clama a Deus. Clama a Deus, porque nós não chamamos a atenção de Deus, não é pela roupa que estamos vestidos, nem pelo cabelo. Não. Não é por isso que nós chamamos, não. Para nós chamar a atenção de Deus, para nós ganhar almas para Jesus, tem que ser na oração, tem que ser na entrega. Mesmo se tiver com dor, mesmo que tiver marcado, não importa. Temos que ganhar almas para Jesus de qualquer maneira. Ah, eu não vou para a igreja se eu estiver chateado, nem vou para a igreja, aí que eu vou. Um dia, meus irmãos, eu fui para a igreja por causa de uma palavra que eu ouvi de uma pessoa. A pessoa disse assim para mim, que eu não ia conseguir nada, que eu não era ninguém, que eu ia morrer sozinho. Tudo bem, eu ouvi aquilo daquela pessoa e fui para a igreja, triste. Aquela irmã nem sabia de nada ali da Deus e Amor. E ali ela falou assim, Deus manda eu contar aqui uma revelação para uma irmã através desse louvor que é antigo. Eu quero que valoriza o que você tem. Você é um ser, você é alguém muito importante para Deus. Para de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Foi assim, Deus manda você, por causa de palavras. Tem uma irmã aqui que Deus manda te dizer, por causa de palavras que você tem ouvido, de pessoas dizendo que você não é ninguém. Você tem se sentido um a ninguém mesmo. Você tem esse complexo inferior de às vezes você dizer que você não é ninguém. E era assim mesmo, gente, que eu me sentia, por causa de palavras que eu ouvia. Sabe? E aquele dia, aquela irmã revelou para mim ali, aquele dia, eu entrei ali, Deus sabe como ela não sabia, mas Deus sabia como eu tinha chegado ali na casa dele aquele dia. E tinha uma irmã chorando muito, muito na minha frente, também quando ouviu esse louvor. E eu também chorava desesperadamente, que falou direitinho comigo o louvor. Aí ela falou assim, eu quero a pessoa revelada que Deus mandou falar para você, parar com esse complexo inferior, de às vezes você dizer que você não é ninguém. Deus manda dizer que você tem muito valor para Ele. Aquele dia ali, Deus sabe como eu estava triste. Eu estava muito chorando. Aí a irmãzinha logo levantou a mão, estava na minha frente, chorando muito também, assim. Se fosse uma charlatana, eu tinha confirmado ali com a moça, mas assim, não, irmã, não é você. Eu quero a pessoa revelada, que Deus manda cantar esse louvor, não é você ainda. Eu quero a pessoa revelada. E ali eu estava chorando tanto, tanto. Aí eu levantei minha mão, ela disse, é você, irmã. E Deus manda te dizer que Ele te ama muito. Muito mesmo. Esse louvor aí, Ele está mandando te dizer que você tem muito valor para Ele. Então, a partir daquele dia, eu não me senti mais um a ninguém. Mesmo que alguém olhe para mim e diz que eu não sou ninguém, que eu não vou conseguir nada na minha vida, que eu vou morrer sozinha, que ninguém gosta de mim. Ainda assim, nunca mais eu falei, eu vou me sentir dessa maneira. O importante é que Deus diz que eu tenho valor para Ele. Então, fica com Deus. E vamos, sim, vamos para a casa de Deus na dor mesmo, que nem aquele dia eu fui. E Deus viu que eu não merecia ouvir aquelas palavras. E usou a serva dele, que estava abrindo uma campanha ali, que eu nem sabia, que eu era visitante na Deus e Amor naquela época. Mas aquela irmã era de Deus, porque da maneira que eu cheguei, Deus usou ela para falar comigo. Deus viu a minha dor. E eu saí dali feliz e alegre, de saber que Deus me amava, que eu tinha valor para Ele. Então vamos ser como Paulo e Silas, tocar em pessoas na hora da dor. Fica com Deus. Deus abençoe.